Olá, seja bem-vindo então a mais uma aula, Mecanização Agrícola, aula 5 agora, onde a gente estudando aí os componentes, né, dos órgãos fundamentais e que compõem o motor do trator, né, para a gente entender esse processo. Hoje a gente vai ver então aí o sistema de válvula dos motores. Tá? Nós vamos ver que tem uma variação, isso aqui é muita tecnologia que tem dentro desse sistema de válvula aqui, tá certo? Para a gente estar entendendo e ver a diferença de vários motores que tem aí no mercado e o que vem por aí ainda em termos dessa tecnologia aí a nível de futuro. Bem, então essa é a aula 5, vamos então entender aqui exatamente o que é isso, né? Então as válvulas, como nós já vimos, nós temos o cilindro, é a abertura, né? Então ela é onde é como se fosse faz o fechamento aqui do cilindro para que ocorra a explosão. Então todas essas válvulas ela tem esse formato e ela apoia aqui no cabeçote, de maneira que quanto maior a pressão interna, mais ela veda aqui. E todas elas também há uma necessidade, dada a experiência, que todas elas sejam circular, que reduz o atrito, né, e reduz o desgaste, que ela trabalha intensamente, né, ou seja, cada ciclo ela vai estar fechando e abrindo. Então veja bem, aqui nós temos uma válvula que é chamada válvula de admissão e a válvula de exaustão. Então ela vai abrir, no caso aqui, a válvula de abertura, de entrada de ar, né? Depois, logo em seguida, quando entrou o ar, no segundo tempo, ela fica fechada, então ela vai vedar bastante dos dois lados, comprime esse ar. Então ela fica fechada no tempo das duas, né? Ficam fechadas no tempo de compressão e também no tempo de explosão, tá certo? E depois abre a segunda válvula, que é a válvula de exaustão, tá certo? Que é para escape, né? Que isso vai lá para o escapamento, tá certo? Então essas são as funções, é a função dessas válvulas, tá certo? E ela vai estar funcionando. Normalmente todas elas trabalham com uma mola, ela sempre fica fechada, a menos essa mola que mantém ela fechada e a pressão interna também mantém mais fechada ainda. Então, para que essa válvula abra, ela tem que ser empurrada para dentro, comprimindo inclusive essa mola que está segurando ela para fora. Tá certo? Então aqui já no motor em loco mesmo, né, como em funcionamento, tá? Então nós temos aqui a válvula, né, abrindo, né, aqui um corte, né, onde estão as duas válvulas. Nesse caso desse motor aqui, o acionamento dessa válvula é feito por um balancinho, tem um balancinho aqui em cima, e esse balancinho que é preso aqui no cabeçote, e o comando de válvula está dentro do bloco, que a maior parte desses tratores tradicionais aí, né, e às vezes alguns caminhões, mantém, pela construção, que o bloco é bem grande, mantém o comando de válvula dentro do próprio bloco, né, para facilitar aqui, inclusive, aqui a ser movida, né, pelo comando aqui pelo virabrequim, que é o que gira, que produz energia. Então, nesse caso dos motores, uma boa parte é feita diretamente acoplado, né, uma engrenagem no virabrequim com a engrenagem do comando de válvula. Então, esse comando de válvulas aqui, né, ele tem essa parte mais alta que, à medida que ele vai girando, né, ele gira e levanta, empurra, né, essa válvula aqui, o balancinho, aperta a mola e abre internamente. Então a maior parte dos tratores convencionais, né, tem esse sistema de funcionamento, tá certo? Com o comando de válvula no próprio bloco. Mas nós vamos ter motores bem diferentes disso aí. Nós temos alguns tratores mais antigos, como
que tinha diretamente sem o balancinho, que tinha a abertura que ia para o cilindro, tá certo? Daqui iria para o cilindro, então o ar entrava, passava pela válvula e entrava direto. Nós chamamos isso aí sistema de válvula com comando direto, né? Então nesse caso tem o comando de válvula, né, que vai estar empurrando aqui, tem o tucho. O tucho é uma peça, né, que trabalha diretamente em cima aqui, ele fica solto, né, e que pode ter algum desgaste porque tem contato direto, empurrando, vai e volta o tempo todo, tá certo? Depois aqui viria, né, essa vareta, né, que pode ser aqui nesse caso diretamente a válvula, tá certo? E é um comando mais simples. No entanto, o distanciamento aqui da válvula até dentro do cilindro era um pouco maior. Então, acaba que esse tinha a câmara de compressão, ela viria até aqui. Então, para injetar combustível, foi um comando que não parecia mais simples, mas que foi menos usado aí no dia a dia. Então, o mais usado é aquele que nós vimos, que tem aqui então o comando de válvula. Então, viria os tuchos, tinha uma vareta, depois tinha aqui o balancinho e do outro lado a válvula. Então, daqui para cima, então isso aqui na verdade era o cabeçote daqui para cima, tá? Então essa parte era toda no cabeçote e o comando de válvula no bloco. Mas esse sistema aqui já é chamado de sistema indireto, porque o comando de válvula aciona o balancinho para depois apertar do outro lado, né? Para à medida que ele empurrar de cá, que está preso, empurraria a válvula. Tá? Esse aqui é o mais comum entre os tratores que a gente tem atualmente de porte médio aí, são esse tipo de comando de válvula, de sistema de válvulas, né? Então veja bem, esse sistema aqui, o tucho, ele tinha, porque a válvula aqui é o lugar que tem muita pressão, né? Então acaba tendo essa parte aqui que movimenta bastante, né? E acaba tendo ter a necessidade de ter lubrificação. Aí isso aqui pode ter desgaste, que o tempo todo, né? Essa válvula está movimentando, com o atrito pode ter desgaste, pode ter alguma folga, dar alguma folga aqui, né? E dar algum defeito. Outra questão que pode acontecer também, como essa válvula aqui está o tempo todo vai e volta, acaba tendo um desgaste e depois dando alguma folga. Nesse caso, a mesma coisa, poderíamos ter aqui um desgaste, né, que é essa guia do tucho. Normalmente tem uns que são até de material de plástico, né? Teve um carro que já vinha de fábrica com problema nesse guia de tucho, que era o famoso carro Chevette, né, que saía de fábrica e já começava a jogar óleo no escapamento, porque exatamente que esse guia do tucho que dava muito defeito, tanto aqui quanto aqui a guia da válvula. Então isso jogava óleo, que jogava dentro do pistão, óleo de lubrificação, que dava passagem aqui, né? E dava uma fumacinha no escapamento, né? E acabou que praticamente, talvez pela construção dele, até os últimos carros lá praticamente tinha esse defeito. Normalmente o que poderia fazer é trocar esse guia de tucho, melhorava por um período, mas logo ele dava algum defeito, aí que levava a esse desgaste maior. Então nesse caso aqui, como nós podemos ter desgaste aqui, e aqui também como isso aqui, esse balancinho, ele é solto, né? Ele pode dar uma folga do lado de cá, como do lado de cá que está batendo em cima da válvula, empurrando essa válvula o tempo todo. Então pode dar folga. Nesse caso o barulho
folga, né, ou válvulas, batendo válvula, né, é maior que nesse caso aqui ainda, tá certo? Mas aí teria aqui esse parafuso que a gente solta essas duas porcas e faz com que ele aumente e tira essa folga. Então nós podemos ter duas situações. Quando você vai regular a válvula, se você apertar esse parafuso aqui muito, tá? Então na verdade ele empurra esse balancinho para frente e empurra a válvula, ficando com a válvula aberta, tá certo? Então a válvula fica presa, então o carro começa a perder potência nesse caso aqui. Assim como uma válvula com a folga muito grande, ele acaba apertando e dando uma abertura muito pequena, porque ele empurra, mas ele empurra até fechar as folgas, né, abriria menos. Também você vai ter um motor que não vai dar o desempenho adequado. Normalmente, quando você compra o trator, normalmente ele tem um período de ajuste, que às vezes é o período nas primeiras 50 horas, que acaba rebatendo e aumentando essas folgas maior. Então o trator, dentro de 50 horas, uma das regulagens que tem que ser feita é retirar a folga ou regulagem de válvula, que é exatamente esse ajuste aqui para retirada de folga, né, das válvulas, que pode estar presa ou pode estar com muita folga, tá certo? Então os dois casos seria problema. Então, por isso que tem uma regulagem, né, uma manutenção com um período muito mais curto, né, no trator, que seria 50 horas, que normalmente iria para 200 horas, no período 200, 250 horas, quando o trator já está em uso. Tá? Exatamente por isso aqui. Então essa regulagem de válvula é feita nesse momento e normalmente depois só a 2.000 horas, a cada 800, dependendo do tipo do motor, que há necessidade de se fazer essa regulagem aqui, tá certo? Então essa é uma regulagem então manual com um parafuso. Aqui mostrando alguns detalhes, né, desses motores aqui das válvulas, só com elas. Então aqui o virabrequim. Aqui normalmente o comando de válvula tem uma engrenagem maior do que a do virabrequim. Por quê? Porque esse aqui tem que ter o dobro do comprimento da superfície do que esse. Porque o virabrequim tem que dar 2 voltas e o comando de válvula uma volta apenas. Se a gente recordar por que disso? Porque uma válvula abre e fecha a cada um ciclo do virabrequim, que é descida do pistão e subida. Ele tem uma abertura de uma válvula e fechamento. Depois, na segunda volta, tem a segunda válvula que abre e fecha. Tá certo? Então, por isso, aqui dessas engrenagens ser de tamanho diferente. Se a gente verificar nesse outro motor, que é um motor de moto, a mesma coisa. Nós temos aqui o virabrequim com uma engrenagem menor e o comando de válvula com uma engrenagem maior, porque esse aqui dá uma volta, enquanto esse dá 2 voltas. Ok? Então aqui só mostrando alguns detalhes dessas válvulas, posição que ela fica no cabeçote, né, para abrir e para permitir o fechamento. Quanto maior a pressão, maior o fechamento. Mas mesmo assim essas válvulas podem dar calo com o tempo e ter que substituir essas válvulas também, né? Então esse aqui é o posicionamento dela, esse aqui é o indireto e esse aqui é o sistema direto, tá certo? Aqui só mostrando a posição do sistema indireto, que o ar entra pela lateral, né? A válvula abre e o cilindro estaria às vezes do lado de cá, ele teria que ter uma abertura maior. Tá? Então são um sistema
nós temos ele que seria na lateral, essas válvulas, e temos ele que tem uma folga maior. Mostrar aqui ele o funcionamento, né, agora, no motor em loco, para a gente entender um pouquinho mais. Então aqui eu coloquei um motor, né, inclusive em V, né, um motor tipo V8, né, que normalmente todos eles estão aqui, tem o virabrequim é um só e um só comando de válvula. Esse comando de válvula vai estar acionando então os dois linhas de cilindros de um lado e do outro. Então ele aciona e vem, aqui dá para a gente ver quando que está a abertura e explosão cada hora num local diferente aqui, né? Então, cada momento nós temos um tempo diferente. Então, esse aqui é um motor, de certa forma, mais simples, que tem duas válvulas por cilindro, né? Que é tudo acionado pelo mesmo comando de válvula. Aqui nós temos que ter a correia, que gera, esse é um motor que não é engrenagem, é com uma correia, que é a correia que nós chamamos correia dentada, normalmente que liga o virabrequim ao comando de válvula. Então é bastante comum o sistema ser acionado por correia ou, né, que nós vimos algum caso, por uma corrente. E agora a gente vai ver um outro tipo de motor. Nós vimos aquele motor que tinha duas válvulas, uma de entrada e outra de saída. Então um comando de válvula conseguia fazer acionar inclusive um motor em V com 8 cilindros com um único comando de válvula, porque eu tinha apenas duas válvulas por cilindro. No entanto, motores que tenham desempenho maiores, de rotação maior, essas válvulas começaram a não ter condições de atuar muito bem em altas rotações. Por quê? Imagine você uma seringa com um furo bem pequeno. Se você puxar muito rápido essa seringa e soltar, antes, sem tampar, como o furo é muito pequeno, você puxa, ele forma um vácuo e volta antes do ar entrar. Então, para esses motores, né, que ainda são motores aspirados, que o ar tem que ser empurrado para dentro, né? A atmosfera que joga, ele forma um vácuo, o ar entra naturalmente. A ideia é que esses motores, cada vez eles iam aumentando o tamanho da válvula. Só que essas válvulas têm um limite para ser aumentado de tamanho, né? Porque ele encontra, as válvulas todas têm que ser circular, né? São um círculo, nós falamos. Então chega a um limite esse tamanho da válvula. Então acaba que, e válvulas também muito grandes, poderia aumentar no bloco, né? Ficavam válvulas muito pesadas para vedar e começou a ter problema de válvulas, né? Então vieram um outro tipo de motores usando então 4 válvulas por cilindro. Essas válvulas, a válvula de entrada sempre é a válvula maior, tá? Nesses que teria 4 válvulas, teria 4 válvulas, 2 válvulas de entrada e 2 válvulas de saída, 2, né, de entrada do ar limpo, porque como o motor ele estava fazendo a sucção, o ar entra livremente, a hora dele sair pode ser a válvula menor, que ele é empurrado, né, conseguia fazer isso aí. Existem motores, foram construídos alguns motores, até não coloquei ele aqui, que tem 5 válvulas. Um outro sistema não vou mostrar, mas depois se vocês tiverem curiosidade, entra aí no YouTube, vocês vão estar verificando, né, motores com 5 válvulas por cilindro. Mas o que pegou mesmo são esses motores com 4 válvulas, 2 de entrada. Então, na verdade, eu vou usar aqui um comando de válvula, um sistema para abrir a válvula, né? Ou seja, um sistema bem mais complexo. Imagina agora como que vai ficar aqui o comando de válvula, balancim, para tudo isso aqui, tá certo? Então, esses primeiros, hoje os motores praticamente
Nós tivemos problemas com esses motores do tipo 4 válvulas, exatamente pela quantidade de válvula, regular esse tanto de válvula, né? E também a válvula, quando está em alta rotação, ele consegue, o sistema, como a válvula é muito grande, ele consegue succionar legal e fechar. O problema é que até essa válvula fechar, às vezes o ar saía também em baixa rotação. Tá? Então esse desempenho desses motores em baixa rotação eram piores, tá certo? E incomodava os primeiros motoristas. No entanto, nós vamos ver que os motores mais novos, praticamente todos eles estão vindo com 4 válvulas por cilindro. Então os motores 3 cilindros, né, que estão vindo hoje nos carros 1000, no 1.4, né, até motores maiores, né, no trator nós temos motores de 2.0, né, são 3 cilindros aí, né? Então nós estamos vindo ele com sistema de 3 cilindros e às vezes com 4 válvulas por cilindro. Então, um dos primeiros motores que chegaram aí foram do Tempra, né? Do Tempra e do Gol. Tá? Então esse motor aqui, por exemplo, é o motor do Gol, que era um motor que vieram com 2 comandos de válvula. Tá? Então 2 comandos de válvula, por quê? Para conseguir fazer o acionamento de todas as válvulas de abertura e de saída. Então a gente tinha um comando de válvula para abertura, um comando de válvula de entrada de ar e um comando de válvula para escape, pelo número de válvulas que existia entre eles. Tá? Então as válvulas ficavam do lado da entrada, né, e o outro. Então esses motores 1.0 que entraram eram um motor que mudaram a geração dos motores 1.0. Por quê? Esses motores, eles vieram com 1.0, foi o primeiro motor que até então a maioria desses motores tinha aí em torno de 55 cavalos, os primeiros motores 1.0. Esse motor do Gol, né, que veio, que era 16 válvulas, já veio um motor 1.0 com 75 cavalos. Tá? Então um motor com uma potência, imagine se aumentar aí quase 20 cavalos com um motor 1.0. Tá? Então foi um motor com a potência maior, praticamente substituiria um motor 1.6 com esse motor 1.0. Esse motor tinha esse desempenho em alta rotação, mas tinha um problema para o brasileiro. Esses motores ele dava torque bem mais alto, mas numa rotação mais alta também. Tá? Então, quanto os motores 1.6 eu tinha torque aí com rotação de 1.200, 1.300 rotação, esse motor eu já precisaria ter uma rotação maior, em torno de 1.800, 2.000 rotação, para ele começar a ter torque. Então a sensação é que esse motor aqui era um motor fraco na saída, né? Então realmente ele era mais fraco sim na saída, só em rotações mais altas que ele tinha desempenho mais alto. Tá? No entanto, esses motores veio um outro problema. Com essa quantidade aqui de comando de válvula, né, e válvulas maiores, esse cabeçote era um cabeçote muito mais caro. Ele tinha o dobro da largura. Enquanto o outro cabeçote tinha aí 10 centímetros, esse aqui já era um cabeçote que tinha aí quase 20 centímetros de tamanho. Esse motor aqui ele precisava de uma lubrificação um pouco melhor. Ele requeria um óleo de lubrificação sintético, que custava muito mais. Um litro do óleo lubrificante do motor convencional, ele custava aí na época, por exemplo, 3, 4 reais. Esse óleo que fazia a lubrificação, ele já ia para 10 reais, era mais do que o dobro do preço. Então, era um óleo mais caro e a pessoa que ia trocar o óleo, né, depois que saía do período que trocava na própria concessionária,
a pessoa usava um óleo comum. Ah, não, eu vou trocar ele mais vezes. É claro que o motor funcionava tranquilo. Só que o óleo comum, ele começava a produzir, ele não conseguia ter uma limpeza adequada, uma lubrificação adequada, produzia-se uma borra, né, aqui dentro. Ele começava a fazer também, às vezes o óleo sintético era incompatível com o óleo lubrificante convencional, e a quantidade de impureza que se formava, logo esse motor aqui sujava. Então começaram a ter problemas de esse motor com 40 mil, ele já ter que abrir esse cabeçote e fazer limpeza. Então o problema não era o motor, o problema era os mecânicos e o proprietário que não sabia usar o motor e usar um óleo inadequado. Então esses motores logo se queimaram aqui no mercado brasileiro. Não só esses que vieram, mas vieram em outros carros, no Tempra, vieram da Chevrolet também. Mas todos esses motores começaram a ter problema, né? Problemas, no caso, de mecânica. Como era um motor mais caro, o cabeçote estragava o cabeçote, era um cabeçote mais caro. Então a pessoa logo falou, não, esse motor de 16 válvulas não está com nada. Mas imagine eu estar com um motor 1000, eram motores econômicos como um motor 1000, tá? E com desempenho de um motor 1.6. Isso não, mas era exatamente que eu tive um carro, um Gol desses, né, 1.0, que eu rodei 400 mil quilômetros, né, que eu trabalhava viajando, né, nesse período, eu andei 400 mil quilômetros e vendi o carro com o motor, assim, em termos, era um motor mais velho, mas um motor que não tinha vazamento e não deu um problema. E era um motor que eu andava a ele sempre em alta rotação. Andava, na época não tinha muito problema de radares e tudo, andava sempre acima de 140 km por hora, né, tranquilo, e não foi a questão de andar em alta rotação que daria problema no motor. Né? Então ele ia, motor que chegava aí, velocidade tranquilamente de 160 km por hora, e inclusive às vezes superior em alguns motores 1.6. Aqui vamos mostrar então um motor um motor em V, né, com 8 cilindros e com 4 válvulas por cilindro. Então imagina um motor desse, 2 comandos de válvulas em cada V, em cada, né, parte do bloco, né? E esse é um motor que era movimentado com uma corrente. Né? Normalmente ela tem um tensor aqui para manter essa corrente o tempo todo esticada. Então, um motor mais complexo, né? Se a gente for imaginar. Então, o custo é um motor caro, mas é um motor que tinha alto desempenho. Tá? Então, a tendência foi o problema inicial, mas aqueles carros aqui, por exemplo, uma BMW, motor em V, e vários carros americanos, todos eles já com esse sistema de 4 válvulas por cilindro. Tá? É um motor caro dada essa quantidade. Então, se eu colocar qualquer óleo lubrificando essa quantidade de balancinho, de válvula, tucho, aqui esse motor daria problema. Ok? Então, se a gente for pensar em termos das diferenças, né, resumindo, no motor 2 e 4 válvulas por cilindro. Então, os motores de 4 válvulas por cilindro, chamado também de multiválvula, ele tem uma abertura maior, né, permitindo maior passagem de gás, e que favorece uma maior potência e desempenho dos motores em alta rotação. Por quê? Maior potência. Primeiro que ele permite mais entrada de oxigênio em alta rotação. Porque o cilindro vem e volta rapidamente, mas a abertura é maior, ele consegue abrir, fechar e comprimir esses motores, né, tranquilamente, e dar um desempenho maior. Então todos os motores hoje, dado essa melhor desempenho, facilidade de entrada, trabalham com 4 válvulas por cilindro. Então, o que nós falamos, o primeiro carro que entrou no Brasil foi em 93, que é o Fiat Tempra, depois veio o Gol,
né? Só que esses motores saíram de linha. A nível de Brasil voltou o motor, a nível de Brasil voltaram os motores 2 válvulas por cilindro. Somente com a entrada de novos carros, né, que eu vou mostrar aqui, multiválvulas, né, que isso aqui voltou novamente. E esses multiválvulas, ele tem um torque, consegue dar um torque maior. Potência e torque também com um motor menor. Então você vai ter motores mais leves, mais econômicos, né, que vai permitir a queima, entrada de oxigênio e jogar o ar fora maior, né? No entanto, a falta de torque em baixa rotação é o que incomodou, que foi outro problema ali. Então, isso aqui foram para os motores, os primeiros motores que eu falei, que era o caso do Tempra e o caso dos primeiros motores que entraram no Brasil, que precisava de rotações mais altas para ter torque. Só que isso aí mudou, né? Então, na verdade, o que acontece? Nos carros mais modernos, no caso da BMW, eles têm um sistema de comando de válvula eletrônico que ele trabalha aqui no eixo. Ele tem um sistema que ele aciona eletrônico aqui, que de acordo com a rotação do motor, ele muda a posição do cume, de maneira que uma hora ele pega para essa válvula estar funcionando com essa válvula, outra hora não. Então os primeiros motores aqui, no caso da BMW, eles já resolveram. Ele em baixa rotação ele funciona como apenas 2 válvulas por cilindro. E à medida que você vai aumentando a rotação, essa válvula começa a ser acionada. Então, é um cabeçote muito mais sofisticado. Ele já tem componentes eletrônicos em um dos comandos de válvula, nos comandos de válvula aí, para trabalhar uma hora com um comando, com 2 válvulas, outra hora com uma válvula. Mas já foram motores, né, que entraram aí para os motores de desempenho, ou seja, todas as grandes marcas começaram a trabalhar. E outros modelos também de comando de válvulas entraram no mercado. Então nós vimos aquele lá que trabalhava o eixo de comando de válvula, e vieram novos sistemas, né, que é esse aqui, ó, que na válvula, onde fica a válvula, tem um comando elétrico que ele funciona uma hora com a parte externa, outra hora que a parte interna é arredondada. Se essa parte externa vir para fora, que é a parte onde está o cume, então o sistema eletrônico vai encolhendo isso aqui. Então aqui nós já temos aqui, por exemplo, as 2 válvulas funcionando. Ou seja, ele empurra a válvula aqui, tá certo? Nesse caso aqui, esse circuito vai encolhendo e ele funciona, essa válvula não funciona. Porque ele encolhe, mostrando aqui como que é o funcionamento, então a válvula permanece sem empurrar. E aumentando a abertura da segunda válvula de acordo com a rotação. Vai aumentando a rotação, ele vai funcionando a segunda válvula. Então esse é um sistema mais eletrônico, né, mas já que funciona na própria válvula, o acionamento ou não dela. É claro que precisa ter um comando de válvula que tenha esse sistema. Então esse aqui foi lançado pela Porsche. Então nós tínhamos aquele sistema da BMW. E esses sistemas aqui já vieram também em novos carros aí, primeiramente só nos carros populares, só nos carros caros, né? E hoje já estão vindo inclusive nos carros populares esse sistema. À medida que entra uma tecnologia e ela vai sendo usada, né, cada vez um número maior de veículos usando, essa tecnologia acaba barateando, tá? E vai podendo ser usada em outros carros aí. Na verdade, o que mudou em termos de Brasil, a entrada dos carros com 4 válvulas, foi exatamente a Toyota. Então, a Toyota, no mundo inteiro, né, foi o primeiro carro, né, com sistema
que lançaram aqui no Brasil primeiro, vieram motor 2.0, na verdade o primeiro era 1.8, que era um sistema de válvula que permitia funcionar como duas válvulas e com quatro, com um sistema mecânico. Simplesmente um sistema mecânico barato que eles adotaram, que funcionava em baixa rotação com uma válvula e à medida que ia aumentando a rotação, ele acionava aqui a segunda válvula. Então tinha um sistema central e um sistema periférico. Tá? Então esse motor ficou famoso aqui no Brasil, e inclusive é o que lançou o Toyota Corolla, que vem inclusive escrito sistema de válvulas variável. Né? Então esse sistema aqui foi um motor relativamente barato, né, que foi lançado nesse carro, e que era um motor 1.8 que gastava igual um carro 1.0 de alto desempenho. Então é um carro que tem torque em baixa rotação e econômico e tem desempenho em alta rotação. Então esse carro foi um sucesso aqui no Brasil, que fez com que as outras empresas tiveram que entrar. Porque a Toyota começou a ganhar todo esse mercado de motor. Um motor grande, econômico, de alto desempenho, as concorrentes tiveram que voltar com os motores de 4 válvulas novamente nos veículos aí. Mas aí nós estamos vendo isso aí, nós estamos falando em veículo, mas essa tecnologia entrou para os tratores também. Então os tratores mais novos, motores maiores, estão vindo com esse sistema aí. Então nós vimos os 3, né? Então nos tratores mais comuns já estão vindo com esse sistema aqui, com a válvula aqui, com o sistema eletrônico aqui, que permite esse acionamento. Só que a coisa vai mudando tão rápido. Antes mesmo da gente ver, ainda no Brasil, a novidade hoje não é o sistema de 4 válvulas com comando de válvula. Hoje nós já temos motores, né, que foi lançado inicialmente aí foi lançado aí pelo motores na Alemanha, né, e hoje vários motores, os primeiros veículos que começaram foram os motores da Mercedes, que é um sistema sem comando de válvula. Que eu vou mostrar aqui para vocês, que na última AgriShow, né, esse motor já estava sendo acoplado em alguns super tratores, né, então as empresas brasileiras já estão usando esse trator. Então o comando 4 válvulas por cilindro nos tratores já não era mais, ou seja, todos os grandes tratores já estavam usando o sistema de 4 válvulas por cilindro. O que não era novidade, então, era novidade esse sistema aqui, que era um ou outro trator. Acredito que nos próximos anos, né, todos os motores vão estar com um sistema sem comando de válvula. Vamos ver como que ele funciona. Então, esses motores free valve, que se chama, né? Então, praticamente o cabeçote reduziu o tamanho totalmente. Então, nós temos as válvulas. Tá? Essas válvulas são acionadas eletronicamente pela própria válvula. Então, reduziu, não tem comando de válvula nenhum. Então, isso aqui é ligado a um painel de controle. Tá? Então, aqui basicamente o cabeçote é um sistema só para sustentar esse sistema aqui de válvula. Tem a parte de entrada de óleo ali e tudo, né? Então o cabeçote simplificou bastante e é mais um circuito, né, eletrônico, né, que vai estar funcionando. Então todo o comando da válvula é um comando eletrônico. Então ele recebe uma corrente, no momento adequado ele abre a válvula. Então todo o funcionamento é um comando dentro da central eletrônica. Ela já tem toda essa sincronologia, né? A válvula é basicamente isso aqui, resume, né? Então o que vem, essa tecnologia, ela veio para, acredito, para ficar. Então os caminhões, né, já estão vindo da Mercedes, já estão vindo com esse sistema. Então, na verdade,
Então, motor sem comando de válvula, chamado também os primeiros motores aí, free válvula, né? Então, cada válvula recebe um atuador hidropneumático e cada um deles pode ser acionado de forma independente, né? A vantagem é que não há dependência da rotação do comando de válvula, ou seja, à medida que o cilindro tem um sensor, que o cilindro está na posição adequada e a válvula abre. O sistema é um sinal eletrônico. Tá? Então a coisa é só fazer um ajuste lá na central eletrônica e a coisa funciona. Demorou para se fazer o sistema, né, e jogar isso na central de comando, mas à medida que isso aí está funcionando, é um sistema muito mais simples. É um sistema caro, que está num sistema de patente, só alguns motores, né, que estão sendo lançados isso aí, mas à medida que cair essa patente e a empresa puder vender para todas as demais, então existem algumas empresas chinesas que já vão usar nos seus veículos lá esse sistema aqui para veículos. No entanto, ela está usando para caminhões, né? Me parece que tem até então os caminhões da Mercedes, mas me parece que alguns da Volvo já vai estar utilizando e automaticamente já vão vir em alguns tratores que usam esses motores, né, da Mercedes, que é da construção da própria Mercedes, na Europa já está sendo usado. E algumas empresas, né, de colhedoras já têm esses sistemas aqui. Tá? Já tinha uma ou outra, a top de linha, algumas tops de linha importadas já estão com esse sistema aqui de motores, que é um motor que acaba tendo um desempenho maior, que é menos atrito, menos comando. Então você reduz o bloco porque não tem comando de válvula, não tem engrenagem para girar. Então é um desempenho só nessa questão de rotação, de atrito, diminui bastante. E acredito que no futuro também esse motor vai ser mais barato, né? Porque é um bloco mais simples, um cabeçote muito mais simples, jogando toda a tecnologia dentro de um comando eletrônico. Tá? Então, quanto mais utilizar essa tecnologia, né, mais fácil vai ser vir em todos os veículos e em todos os tratores. Então, só resumindo aqui, então as válvulas ela tem que ter, ela é aberta aqui, né? Então é só ajustar eletronicamente o momento adequado né, de que ela tem que subir. Pode ser no comando no próprio virabrequim, ela tem um comando que vai dizendo o momento, né, que aciona o dispositivo eletrônico, né, que vai estar num sistema mais fácil externo aqui. Então vai ser tranquilo, uma marcação e como que faz a eletrônica. A gente imagina que seria difícil, mas não. O que ela tem que ter é velocidade suficiente nesse comando eletrônico para abrir nesses tempos, né, no momento adequado, ajuste fino ali. Mas isso aí é tranquilo, já está no mercado, né, já está funcionando. Então, eu espero que todos os carros logo já venham estar utilizando isso aí. Então, veja toda a evolução, né, do uso de válvula, a tecnologia que tem em cima desse comando de válvula, e isso leva a motores, então, que nós já vimos, com potência muito maior, melhorando o desempenho só de entrada e saída de ar. Tá certo? Só isso permitiu motores que tenha desempenho, né, que você ter ganhos aí até de 30% de desempenho e de economia de combustível. Porque quanto maior é mais rica a entrada de ar com oxigênio e depois a saída do ar, né, quanto maior a facilidade, a gente consegue injetar mais combustível e maior a gente conseguiria ter maior desempenho ou motores menores com maior desempenho. E permitindo também motores que permitam atuar em altas rotações também com maior facilidade. Ok? Então a gente fica por aqui, né, na próxima aula. Então a gente vai agora estar trabalhando aí o sistema de alimentação de combustível. E até lá então.